Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e elas frutificarão, multiplicarão. Levantarei para elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão e nunca mais se assombrarão, e nenhuma faltará. Assim diz o Senhor. Jeremias 23, de 1 a 4. Esta palavra, ela foi direcionada aos governantes de Judá e de Jerusalém pelo profeta Jeremias. E nela, Deus compara esses líderes a pastores que destroem o seu rebanho, ou seja, o seu povo. Quando o profeta Jeremias relatou essa queixa do Senhor, o rei de Judá e de Jerusalém era Zedequias, o 20º e último rei da monarquia de Judá. E esse Zedequias foi considerado um mau rei por justamente fazer e estimular para que outros também fizessem tudo o que provocasse a ira do Senhor, tudo o que ele abomina. Por essa razão, ele não duraria por muito tempo no governo. Aliás, o fim do seu reinado já estava decretado na mente de Deus com dia e com hora marcada. E na sequência, todo o povo de Judá seria levado cativo para a Babilônia, com exceção dos pobres que o rei Nabucodonosor permitiria que ficassem em Jerusalém com o profeta Jeremias. Agora que fizemos essa contextualização do momento histórico daquela época, vamos avançar analisando o conteúdo da profecia. A primeira palavra de juízo de Deus contra os maus pastores foi a expressão ai. Essa expressão, ela revela desespero, revela lamentação. E segundo estudiosos, essa expressão no hebraico original provavelmente significa estado em ruínas. E é assim que Deus enxerga aqueles que deveriam representá-lo bem e com fidelidade diante do seu povo, que é o seu rebanho, mas não o fazem. E por estarem espiritualmente arruinados, os seus interesses estão acima dos interesses de Deus. E quem sofre com isso são as ovelhas. Segundo Jeremias, esses pastores são especialistas em duas matérias: destruir e dispersar. Ou seja, eles estão prontos para destruir as ovelhas do Senhor. E as que eles não destroem, eles as dispersam, as colocando para longe, para fora do pasto que é do Senhor. O mau pastor, segundo a Bíblia, ele é um desserviço para o reino de Deus. A forma como ele governa o pasto que é do Senhor acaba colocando em risco a segurança do rebanho, afastando as ovelhas umas das outras e, com isso, interrompendo o ciclo natural de reprodução e multiplicação das ovelhas, pois quando elas estão juntas, elas são capazes de produzir, de se reproduzirem, de gerar o ano inteiro. Eles as afugentam e nunca vão atrás delas para as visitar. Não se importam com o estado delas. São homens maus, mas Deus diz em sua palavra: vou cobrar de vocês, pastores malvados, maldade por maldade que fizeram contra as minhas ovelhas. Vejam, a maneira como o rei Zedequias ele governava as ovelhas do Senhor
em nada se parecia com o governo do Espírito Santo de Deus. Os líderes de Judá e de Jerusalém, eles eram imorais, adúlteros, corruptos, idólatras e principalmente desobedientes à palavra de Deus. Eles se ocupavam em fazer tudo o que podiam para provocarem a ira do Senhor. Mas sabemos que Deus tem os seus planos, os seus propósitos e nenhum deles podem ser frustrados. Percebam, Deus mandou Jeremias dizer que suas ovelhas não ficariam dispersas para sempre. Ele próprio as recolheria uma a uma. Medo e assombração nunca mais fariam parte do cotidiano de suas ovelhas. E a promessa de Deus foi: nenhuma ovelha faltará. Eu vou buscar todas as minhas ovelhas para junto de mim, e elas vão voltar, e elas vão gerar, e elas vão se multiplicar. Lhes darei bons pastores. O pasto é meu, e para ele elas voltarão. Assim diz o Senhor. Vejam, quando nós aplicamos esta palavra ao nosso tempo, à nossa era, vejam o que nós podemos tirar de lição. O tempo passou, o mundo girou, e ainda hoje existem muitos pastores maltratando o rebanho de Deus. Esses homens são verdadeiros lobos devoradores, conforme a Bíblia. Eles não ensinam a palavra de Deus com fidelidade e, com isso, negam o único alimento que é capaz de sustentar as ovelhas do Senhor. Com isso, elas ficam fracas e desnutridas espiritualmente. Se tornam um alvo fácil para os chacais das heresias. A fome espiritual dessas ovelhas é tão grande que elas aceitam qualquer coisa que pareça ser de Deus. Mas isso ocorre porque o discernimento espiritual delas está profundamente comprometido pela ausência dos nutrientes espirituais saudáveis que vêm do conhecimento puro das Sagradas Escrituras. E no lugar delas, eles lhes dão falsos milagres, falsas profecias, falsas esperanças. E depois as afugentam para longe do pasto, cujo qual o único dono é o Senhor. Por óbvio, ovelhas nessa condição não são mais capazes de gerar, estão afastadas do aprisco do Senhor, sentem-se esquecidas. Elas deram todo o seu melhor àqueles homens maus e foram úteis enquanto o serviram. Mas hoje elas estão abandonadas e com medo, espalhadas por toda a terra e, em muitos casos, com doenças psicossomáticas, como depressão, pânico e ansiedade. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está atento do seu santo trono e está observando todas essas coisas atentamente. E assim como Ele fez com Zedequias, o rei de Judá, Ele, o Senhor, castigará as maldades dos maus pastores, uma por uma. O castigo de Deus é inevitável. Mas e quanto às suas ovelhas, vamos repetir o significado das palavras do profeta Jeremias. Preste atenção agora, você que é uma ovelha ferida por um mau pastor, eu vou dizer para você, preste atenção. Veja o que Deus falou na boca do profeta Jeremias para todas as ovelhas que são suas e que são feridas por maus pastores. Assim diz o Senhor: minhas ovelhas, eu vos recolherei aonde quer que estejam. Saibam que o pasto é meu. Vocês não serão mais inférteis. Vocês voltarão a sonhar. Viverão com alegria e lhes darei saúde e paz, e nada vos faltará. Receberão muitas vitórias. Irão gerar, sim, muitos filhos e filhas, e eu os abençoarei. Vou multiplicá-los como nunca e prosperarão. Jamais sentirão medo ou assombração novamente,
pois eu já vos preparei pastores segundo o meu coração, para cuidar de cada uma de vocês. Assim diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, de 1 a 4. Ovelha, creia nessa palavra. A exposição é nossa, mas a palavra é de Deus. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, mande para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!